Ele tinha 60 anos e quando se aproximou, senti ficar duro na minha frente. Sussurrei. Continua, por favor. Aquele calor, aquela pressão. Juro, minhas pernas tremiam tanto que achei que ia desabar ali mesmo. E não era só o calor, era a expectativa, a ansiedade. A cada segundo que ele se aproximava, a intensidade aumentava. A pressão ficava mais forte, mais insistente. Meus olhos estavam fixos nele, acompanhando cada movimento, cada mínimo detalhe. A textura áspera, a força bruta. Era uma sensação avassaladora, primitiva. Eu sabia que não tinha volta, que ia ter que encarar aquilo de frente, sozinha. E a cada gemido baixo que escapava dos meus lábios, a certeza só aumentava. Vocês já sentiram essa mistura de medo e excitação, essa vontade incontrolável de ir até o limite, de se entregar por completo? O que vocês fariam se estivessem na minha situação? Deixem o like se já sentiram esse tipo de calor. Preciso contar o que aconteceu em seguida. Vocês precisam entender o que me levou àquela situação. Cresci na roça, em uma casinha simples no meio do nada. Minha vida sempre foi dura. Aprendi desde cedo o significado de trabalho pesado. Meu pai sempre dizia: filha, a vida não dá moleza pra ninguém, mas quem planta colhe. E eu plantei muito. Naquele ano, a seca tinha castigado nossa plantação de milho. As espigas estavam murchas, finas, quase sem grãos. Era o nosso sustento, o alimento da nossa família. Eu me sentia impotente, vendo o resultado de meses de trabalho se esvaindo diante dos meus olhos. Aquele calor implacável do sol rachando a terra, a poeira sufocando, era desesperador. Minha avó, com sua sabedoria de anos vividos sob o sol escaldante, costumava me alertar. A terra é teimosa. Menina, mas quem insiste, vence. E eu estava disposta a insistir, a lutar com todas as minhas forças para salvar nossa colheita. Foi então que vi ele. Imponente, forte, com seus 60 anos de história marcados em cada detalhe. Sabia que ele era a minha única esperança. Me aproximei com cuidado, sentindo o cheiro de terra úmida e o calor que emanava dele. Minhas mãos trêmulas tocaram sua superfície áspera, sentindo a força bruta que ele guardava dentro de si. Respirei fundo e comecei o trabalho. A poeira subia em redemoinhos enquanto o caminhão avançava pela estrada de terra, a carroceria enorme e comprida balançando como se fosse um animal cansado. Aquele gigante de metal, carregado com toda a minha vida, era a promessa de um recomeço, a esperança de dias melhores. Mas ao mesmo tempo, um aperto no peito me acompanhava, um medo da solidão, daquela imensidão de terra desconhecida que me esperava na fazenda isolada. Ele tinha 60 anos, o caminhão, e cada ferrugem, cada amassado na lataria contava uma história, uma jornada. E quando o motorista, um senhor de seus 60 anos, forte e experiente, desceu da cabine, senti um frio na barriga. Aquele olhar firme, as mãos calejadas, a postura imponente. Ele emanava uma energia estranha, uma mistura de segurança e perigo. Continua, por favor, sussurrei, mais para mim mesma do que para ele, enquanto ele manobrava o caminhão para perto da casa. Aquele monstro de metal com sua força bruta me intimidava e me fascinava ao mesmo tempo. A cada rangido dos freios, a cada baque da carroceria, a tensão aumentava. Era como se o próprio tempo tivesse parado, esperando o momento em que a porta traseira se abrisse e revelasse todo o meu futuro. Aquele calor, a pressão. Não era só do sol a pino que castigava a fazenda. Era a pressão de estar ali, sozinha, com a responsabilidade de reconstruir minha vida. O suor escorria pelas minhas costas, colando a camisa no meu corpo. Minhas mãos tremiam enquanto eu assinava a papelada da entrega. O motorista, com sua calma e experiência, parecia não perceber meu nervosismo. Ele me explicou os detalhes da mudança, o cuidado que deveria ter com os móveis, a forma correta de descarregar a carroceria. Cada palavra dele, cada gesto, ecoava dentro de mim, aumentando a minha ansiedade. Não se preocupe, menina, ele disse com um sorriso reconfortante. Já fiz isso muitas vezes. Vai dar tudo certo. Mas como eu poderia acreditar nele? Como eu poderia ter certeza de que tudo ficaria bem, sozinha naquele lugar isolado, com a noite se aproximando e o silêncio da fazenda me envolvendo como um manto pesado? O que vocês fariam se estivessem no meu lugar? Deixem o like se já sentiram essa mistura de medo e excitação, essa sensação de estar à beira de um precipício, sem saber o que esperar. Preciso contar o que aconteceu em seguida. Vocês precisam entender a força que encontrei dentro de mim para enfrentar aquela situação. A poeira fina da estrada dançava no ar, refletindo o sol, implacável que castigava minhas costas.
Cada gota de suor que escorria pelo meu corpo parecia queimar, intensificando ainda mais o calor que emanava do asfalto. Aquele baú da vovó, enorme, pesado, de madeira maciça e entalhes delicados, parecia ter ganhado peso extra sob o sol escaldante. Era uma peça antiga, carregada de histórias, de lembranças de infância, do cheiro de bolo de fubá saindo do forno a lenha. E agora, ali estava eu, sozinha, tendo que dar conta de descarregar aquele monstro da carroceria do caminhão. Minhas mãos calejadas do trabalho na roça pareciam frágeis diante daquela tarefa monumental. A cada tentativa de erguer o baú, meus músculos gritavam em protesto, minhas pernas tremiam ameaçando ceder sob o peso. A textura áspera da madeira sob meus dedos, o calor que emanava dela, a pressão contra meu corpo, era uma sensação sufocante que me deixava sem fôlego. Você já sentiu essa impotência, essa frustração de não conseguir realizar uma tarefa que parecia tão simples? O que você faria se estivesse no meu lugar, sozinha, com o sol te castigando e um móvel enorme para descarregar? O motorista, com seus 60 anos e uma força impressionante, observava meus esforços com um olhar sereno. Ele tinha as mãos firmes, experientes, calejadas pelo tempo e pelo trabalho duro. Mãos que pareciam capazes de mover montanhas, de domar qualquer fera. Elas me intimidavam e me fascinavam ao mesmo tempo. A cada movimento que ele fazia, cada músculo que se contraía sob a pele bronzeada, eu sentia uma onda de calor percorrer meu corpo. Ele se aproximou, com uma calma que contrastava com a minha ansiedade. "Deixa que eu te ajudo, menina", disse com uma voz rouca que me fez arrepiar. Suas mãos se aproximaram do baú, tocando a madeira com uma delicadeza surpreendente. A pressão dos seus dedos, firme e segura, me transmitia uma sensação de segurança, de confiança. Juntos, conseguimos erguer o baú, o peso se distribuindo entre nossos corpos. A cada passo que dávamos, a cada gemido da madeira antiga, a tensão aumentava. Era como se estivéssemos dançando uma dança lenta e sensual, nossos corpos se tocando, se encaixando, se entregando. Aquele esforço conjunto. Você já sentiu essa conexão, essa sincronia com outra pessoa? Essa sensação de que juntos vocês podem superar qualquer obstáculo? Deixem o like se vocês já se sentiram impotentes diante de um desafio, se já precisaram da ajuda de alguém para seguir em frente. Inscrevam-se no canal para descobrir como essa história termina, para saber como eu consegui descarregar o restante dos móveis e reconstruir minha vida naquela fazenda isolada. O sol já começava a se despedir, pintando o céu com tons de laranja e rosa, quando, finalmente, o caminhão partiu, deixando para trás uma nuvem de poeira e um silêncio quase palpável. A fazenda, antes movimentada com a chegada dos meus pertences, agora parecia ainda mais vasta e silenciosa. A casa, simples e acolhedora, me esperava de braços abertos, mas um aperto no peito me acompanhava. Aquele calor, aquela pressão. Não era só do dia exaustivo de trabalho. Era a pressão de estar ali, sozinha, tendo que recomeçar minha vida do zero. Olhei ao redor, sentindo a brisa suave da tarde acariciar meu rosto. O cheiro de terra úmida, o canto distante dos pássaros, a imensidão do céu estrelado. Era uma beleza rústica, crua, que me encantava e me intimidava ao mesmo tempo. Meu avô, homem simples do campo, sempre dizia: "A beleza está nos olhos de quem vê, menina, e a força na alma de quem luta." E eu estava disposta a lutar, a encontrar a beleza naquele lugar isolado, a transformar aquela fazenda na minha casa, no meu refúgio. Caminhei até o velho poço, uma construção de pedra, profunda e misteriosa, que ficava nos fundos da casa. Ele era a minha principal fonte de água, a garantia de que eu poderia sobreviver naquele lugar. Olhei para dentro, sentindo um frio na barriga. A água estava baixa, muito baixa. A seca tinha castigado a região e o poço, que sempre fora generoso, agora parecia exausto, quase seco. Aquele calor, aquela pressão. Agora era a angústia de não ter água suficiente, o medo de não conseguir plantar, de não ter o que comer. Minhas mãos trêmulas tocaram a superfície áspera das pedras, sentindo o frio que emanava delas. Respirei fundo, lembrando das palavras do meu avô. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ele sempre dizia que a perseverança era a chave para vencer qualquer obstáculo. E eu estava disposta a perseverar, a encontrar uma solução para aquele problema, a garantir a minha sobrevivência naquela fazenda. O encanador, com seus 60 anos de experiência, finalmente conseguiu. Aquele cano, grosso, enferrujado, rígido, que teimava em não encaixar,
finalmente cedeu à sua insistência. A pressão da água, contida por tanto tempo, explodiu em um jato forte, abundante, jorrando vida sobre a terra seca. Aquele calor, aquela pressão. Agora era a emoção transbordando do meu peito. A alegria de ver a água jorrar do poço. A certeza de que eu conseguiria sobreviver. Naquela fazenda. As gotas cristalinas, brilhando sob o sol poente, pareciam diamantes, um tesouro precioso que eu jamais imaginara possuir. Era a vida pulsando, renascendo, me dando a esperança de um futuro próspero, de uma colheita farta. Aquele cano duro que tanto me fez suar, agora era o símbolo da minha vitória, da minha perseverança. Aquele cano, o poço, o caminhão, tudo isso me ensinou uma lição valiosa sobre paciência e persistência. A vida, assim como a terra seca da minha fazenda, pode parecer teimosa, resistente às nossas tentativas de cultivar algo bom, mas como meu avô sempre dizia, água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Aquele jato de água jorrando do poço, depois de tanta luta, foi a prova disso. E o motorista, com sua calma e experiência, me mostrou o valor de pedir ajuda, de aprender com quem já trilhou o caminho antes de nós. Ele, com seus 60 anos de estrada, soube exatamente como lidar com aquele caminhão teimoso, assim como o encanador, com suas mãos calejadas e seu conhecimento, soube domar aquele cano rígido. Sozinha, eu jamais teria conseguido. Às vezes na vida nos sentimos como eu me senti diante daquele baú pesado, sozinha sob o sol escaldante. Nos sentimos impotentes, incapazes de seguir em frente. Mas é nesses momentos que precisamos lembrar da força que existe dentro de nós, da capacidade que temos de superar obstáculos. E mais importante ainda, precisamos lembrar que não estamos sozinhos. Sempre há alguém disposto a nos ajudar, a nos estender a mão, a nos guiar pelo caminho. Assim como o motorista me ajudou com o baú, assim como o encanador me ajudou com o poço, sempre haverá alguém com a experiência e a sabedoria necessárias para nos auxiliar em nossas jornadas. A vida é uma sucessão de desafios, de canos enferrujados que teimam em não encaixar, de baús pesados que parecem impossíveis de mover. Mas a cada obstáculo superado, a cada batalha vencida, nos tornamos mais fortes, mais resilientes, mais capazes de enfrentar o que vier pela frente. Aquele jato de água jorrando do poço não foi apenas a solução para o meu problema de abastecimento. Foi a confirmação de que eu era capaz de transformar aquela fazenda seca em um lar, de plantar, de colher, de prosperar. Foi a prova de que a paciência, a persistência e a ajuda de pessoas experientes podem nos levar a lugares que jamais imaginamos alcançar. Lembrem-se disso, sempre que se sentirem desanimados, sempre que a vida parecer difícil demais. Lembrem-se do poço, do caminhão, do baú. Lembrem-se da força que existe dentro de vocês e da importância de pedir ajuda quando necessário. A verdadeira força não está em nunca cair, mas em quantas vezes você consegue se levantar. Deixem seu like se gostaram dessa história, se ela te inspirou de alguma forma. Inscrevam-se no canal para acompanhar as minhas aventuras na fazenda e descobrir como eu transformei aquele lugar isolado em um verdadeiro paraíso. E não se esqueçam de compartilhar essa mensagem de esperança com seus amigos, para que eles também possam encontrar a força para superar seus próprios desafios. A lição que eu tirei de toda essa experiência é que a força não está em nunca cair, mas sim em quantas vezes você consegue se levantar, sacudir a poeira e continuar em frente. A vida na roça me ensinou isso desde cedo, mas foi naquela fazenda isolada, diante daqueles desafios, que eu realmente entendi o significado dessas palavras. O caminhão, o poço, o baú. Cada obstáculo superado foi uma prova de que eu era capaz de muito mais do que imaginava. E a ajuda que recebi, do motorista, do encanador, me mostrou que não precisamos enfrentar tudo sozinhos. A sabedoria e a experiência dos outros podem ser a chave para destravar as portas que parecem impossíveis de abrir. A verdadeira força está em persistir, em acreditar que, por mais difícil que pareça, sempre há uma solução. Está em pedir ajuda quando necessário, em aprender com os erros e em nunca desistir dos seus sonhos. Assim como eu consegui transformar aquela fazenda seca em um lar, vocês também podem conquistar tudo o que desejam, desde que tenham paciência, persistência e a coragem de buscar apoio quando precisarem. A vida é cheia de desafios, mas também é cheia de oportunidades. Cabe a cada um de nós encontrar a força interior para transformar os obstáculos em degraus rumo aos nossos objetivos. E você? Já passou por alguma situação que testou seus limites? Como você encontrou a força para superar esse desafio?
Compartilhe sua história nos comentários. Vamos nos inspirar uns aos outros. Inscreva-se no canal para acompanhar minhas aventuras na fazenda e descobrir como eu construí meu paraíso a partir do zero. Juntos podemos aprender e crescer, superando qualquer obstáculo que a vida nos apresentar. A vida, assim como um poço profundo, pode esconder tesouros, mas é preciso cavar fundo, com paciência e perseverança, para encontrá-los. Aquele jato d'água jorrando do poço, o caminhão partindo na estrada de terra, o baú da vovó finalmente dentro de casa. Cada um desses momentos, que antes me pareciam tão carregados de tensão, agora se transformavam em lembranças preciosas. Aquele calor, aquela pressão, tudo tinha se dissipado, dando lugar a uma sensação de paz, de realização. Eu tinha vencido. Tinha superado meus medos, minhas inseguranças e finalmente encontrado meu lugar no mundo. A fazenda, antes silenciosa e intimidadora, agora me acolhia como um abraço. Eu podia sentir a terra sob meus pés, respirar o ar puro do campo, ouvir o canto dos pássaros. Era a minha casa, o meu refúgio, o meu paraíso particular. E tudo isso eu conquistei com minhas próprias mãos, com a ajuda de pessoas generosas e com a força que descobri dentro de mim. A força de persistir, de lutar, de nunca desistir dos meus sonhos. A vida no campo me ensinou muitas coisas, mas a lição mais valiosa que aprendi foi a importância da resiliência. A terra, assim como a vida, pode ser dura, implacável, mas também é generosa, recompensadora. Ela nos ensina a plantar, a cultivar, a esperar pacientemente pelo tempo certo da colheita. E nos mostra que, mesmo nos momentos mais difíceis, a esperança sempre renasce, como um broto que rompe a terra seca em busca da luz. Assim como a água jorrou do poço, a vida sempre encontra um caminho, sempre nos oferece uma nova chance de recomeçar, de florescer. E você, qual a lição mais valiosa que a vida te ensinou? Compartilhe sua história nos comentários. Vamos criar uma rede de inspiração, de apoio, de força. Inscreva-se no canal para acompanhar minhas aventuras na fazenda e descobrir como eu transformei esse lugar em um lar, em um símbolo de superação. Juntos podemos aprender, crescer e inspirar uns aos outros a encontrar a força que existe dentro de cada um de nós. Afinal, a vida é uma jornada, e a beleza está em cada passo que damos, em cada obstáculo que superamos, em cada sonho que realizamos.